bom dia. Vamos iniciando aqui a nossa terceira live da semana da PNL. Chegando, meu povo. Chegando pra cá. Que hoje a nossa aula número 3 é sobre ressignificação. Vambora. Fala, Helder Chabudé. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Hoje seguimos aqui na semana da PNL. Na segunda-feira a gente fez uma introdução, história da PNL, o que é a PNL, de onde veio, como surgiu. Na terça-feira a gente falou sobre comunicação, como utilizar a PNL na comunicação. E hoje o nosso papo é sobre como utilizar a PNL para ressignificação. Como a PNL trabalha mudanças de pensamento, processos internos, emoções, sentimentos. Enquanto o Instagram vai entregando a live pra galera. Bom dia, Rogers. A gente vai esse bate-papo de hoje. Vai ser um pouco mais rápido do que os outros dias, por isso eu até comecei um pouquinho mais tarde. Bom dia, Ellen. Vai ser um papo rápido de 20 minutinhos para as 8 horas da manhã a gente já encerrar. Nosso plano de hoje aqui encerra 8 da manhã. Se alguém puder comentar, por gentileza, aqui, alguém que estiver acompanhando comigo aqui online agora, puder comentar aqui, Semana da PNL, aula 3, só para eu fixar o comentário, por gentileza, porque eu não consigo comentar. Fala, Shirley, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para falar de programação neurolinguística. Hoje, terceira aula e penúltima, né? Amanhã já é a última aula, amanhã na sexta-feira, cedo. A gente já fecha essa nossa semana da PNL com todos esses conteúdos. Porque quando a gente começou o nosso papo lá na... Fala, Nelson, bom dia. Começou o nosso papo na segunda-feira. A gente dividiu ele em 4. Na segunda-feira foi aquela introdução geral acerca da PNL. Logo em seguida a gente vem. Se alguém puder comentar, por gentileza, aí ó, o Helder Chabudé, o Helder é foda. Semana da PNL, aula 3. Logo em seguida a gente entendeu que a PNL ela tem 3 principais funções, formas de atuação, né? A primeira forma é sobre comunicação. Como eu me comunico comigo mesmo, como eu me comunico com outras pessoas. Tudo que envolve linguagem, o uso da minha linguagem. O segundo ponto é o ponto... Ei, Juliana, bom dia! O segundo ponto de mudança é através de ressignificação, que é a forma de ver o mundo, que é o que a gente vai falar aqui agora. E amanhã a gente fala sobre o terceiro ponto, que é o ponto da comunicação, da mudança de comportamento. Como que eu aprendo com comportamentos de outras pessoas e como que eu posso desenvolver e criar habilidades. Bom dia para Lu. Seguinte, já acelerando aqui o papo de hoje, quero começar com um conto. Conta-se que um lavrador tinha um cavalo. E esse cavalo era tudo que esse cara tinha e ajudava ele a fazer todos os trabalhos de campo. Um dia, o cavalo fugiu para as montanhas. Os amigos levantavam-se ao camponês e diziam: que azar! Mas ele respondia: azar? Sorte? Quem sabe? Um belo dia, o cavalo voltou para casa, trazendo atrás de si
outros cavalos selvagens. E as pessoas diziam, que grande sorte! E o camponês, sorte? Azar? Quem sabe? Um outro dia, um dos filhos desse camponês estava domando um dos cavalos selvagens. E este foi e derrubou esse filho do camponês, fazendo com que ele quebrasse a perna. O povo dizia, que azar! E o camponês, azar? Sorte? Quem sabe? Por aqueles dias, chegaram à aldeia empregados da junta de freguesia para alistar no exército todos os jovens que estavam aptos, que eram capazes. O filho do camponês, por ter a perna quebrada, ficou excluído. E, mais uma vez, os familiares, os amigos, né, do camponês viraram para ele e disseram, nossa, que sorte! E ele pôde ali responder mais uma vez, sorte? Azar? Quem sabe? Quando a gente entende essa história, bom dia para a Aline, a gente percebe o quanto que a interpretação dos fatos é muito mais importante do que apenas os fatos. Porque a única coisa que há no mundo são interpretações. Cada um ressignifica, cada um interpreta de uma maneira diferente. Ah, o Helder já pegou já de onde veio já, ó. Cada um vai pegar a informação de um lugar, de uma forma diferente. Bom dia pro Luciano. E aí que tá. O problema é que, bom dia pra minha avó, benção dona Dília. O problema é que as pessoas às vezes, na maioria das vezes, bom dia pro Ronaldo, elas enxergam o problema, enxergam as coisas, enxergam o mundo apenas por um ângulo. Não o problema, né? O mundo. Apenas por um ângulo. Elas veem, às vezes, as coisas apenas de uma maneira e de uma maneira pessimista. Aquela mesma ideia do copo cheio, copo vazio. Outras pessoas não conseguem confiar nas pessoas e com isso elas as afastam. Ou até mesmo você conheça pessoas que são muito cabeça dura e nunca querem escutar o lado do outro numa conversa. Mas principalmente, o maior problema de uma não ressignificação é o fato de ter vários problemas pela incapacidade de mudar o molde com que enxergamos o mundo. O maior problema que a gente tem em não ressignificar é criar milhares de problemas, dezenas de problemas, centenas de problemas aqui, ó, única e exclusivamente na nossa mente, porque a gente não enxerga o mundo de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais produtiva. Talvez você já tenha visto várias e várias vezes durante a sua vida alguém que reclama de algo para você. E talvez esse algo para você é banal, mas esse alguém reclama muito disso. Talvez você conheça aquele alguém que vive falando mal de uma pessoa e que você gosta muito e que você não entende como assim, gente? Como que essa pessoa não gosta do fulano, do Beltrano, sendo que eu gosto tanto do fulano, do Beltrano? Talvez você já tenha visto alguém que não gosta de gato preto porque acha que dá azar. Ou ainda pior, alguém que acha que falar sobre os seus problemas é um sinal de fraqueza. Isso tudo acontece pelo seguinte: todo significado de todo acontecimento depende do molde, bom dia para Nalva, com que a gente vê o mundo. Aqui dentro, a gente tem o
os nossos filtros, né? Como eu já falei com você, que essa ideia de filtro, de molde de realidade. Alexandre, good morning, my friend. E esse molde, essa forma com que eu vejo o mundo, ele vai mudar a forma com que eu me sinto. Quando mudamos o molde, quando mudamos os meus processos internos, eu mudo o significado dos eventos externos que acontecem na minha vida. Por exemplo, ter os 2 cavalos selvagens é uma coisa muito boa, até que se considere o fato no contexto da perna quebrada do filho, né? Porque é um processo interno. Essa perna quebrada parece algo ruim, opa, no contexto de um lugar pacífico, mas no contexto de um recrutamento para a guerra, subitamente se torna algo positivo. A ideia de contexto, não só num contexto interno, de como eu me sinto perante as coisas. Bom dia para Cake Design, mas também sobre o contexto externo, sobre as coisas que acontecem, vão ajudar com que eu dê significados diferentes para aquelas coisas. A gente chama aqui de ressignificar o ato de modificar esse molde pelo qual uma pessoa percebe os acontecimentos, para que com isso a gente altere os significados. E quando esse significado ele se modifica, as respostas, os comportamentos também se modificam. Bom dia para Renata. Como assim? Vamos lá. Se toda vez, presta atenção na ideia geral disso aqui, eu tenho uma fobia de cachorro. Toda vez que eu olho para um cachorro, Jordão, meu brother, bom dia. Eu olho para um cachorro e eu encaro esse cachorro como se fosse um monstro. O problema não é o cachorro em si. O problema é a forma, é essa máquina aqui dentro. Bom dia para Laísa. Elô, é Laísa ou Laísa? Depois você me fala, eu sempre falo errado, eu acho. O problema não é o cachorro. O cachorro é só o cachorro. O cachorro é só o cachorro. 30 pessoas olham para aquele cachorro e sentem reações totalmente diferentes. A Heloísa, agora eu sei quem é. A Heloísa entrou 2 vezes aqui na live. Se eu tenho o mesmo evento externo sendo interpretado de maneiras diferentes, eu percebo que o problema não é o evento externo. O problema é o modo como eu interpreto. Vamos lá. Se eu tenho um cachorro ali e 30 pessoas olham para aquele cachorro e 2 se sentem muito mal, o problema não é o cachorro. O problema é o processo interno deles. Exatamente. Medo de falar em público. Excelente, Renata. Falando de PNL, inclusive sobre a comunicação, mais especificamente, eu falei sobre o uso da PNL nela, na nossa live de terça-feira. E aí, o que acontece? O problema já deixa de ser o cachorro, deixa de ser o mundo externo. O exemplo mesmo da oratória aqui, que a Renata comentou, se eu tenho 5 pessoas que vão falar em público, o mesmo público, e 2 delas entram em pânico, o problema não é o público, o problema é o processo interno dela. É como ela enxerga aquele público. É como a forma com que eu vejo aquele público. São as características que eu dou para aquele público. E essas características, esses filtros internos, eles estão associados às nossas memórias externas, nossas memórias passadas. Eles estão associados à nossa fisiologia. Eles estão associados ao nosso ambiente, às nossas crenças, aos nossos valores. Todas essas características é que atuam na maneira que eu enxergo o mundo, na maneira com que eu significo o mundo, na maneira que eu dou significado ao mundo. E a melhor forma, ao perceber que eu estou sofrendo com o mundo lá fora, é
não focar em mudar o mundo lá fora, porque o mundo lá fora é apenas o mundo lá fora. O meu ambiente é apenas o meu ambiente. O meu mundo lá fora é como se fosse sei lá, a água, a energia elétrica da sua empresa, da sua casa. Você não consegue trocar de empresa. Você não consegue, vou parar agora de consumir energia da EDP, que é aqui do Espírito Santo, da Excelsa, e vou usar. Não tem, cara. Ah, tá, tem como ter gerador, mas esse é um exemplo específico. Bom dia, Thaís. Aqui quando eu tô falando que o ambiente, ele sempre vai ter 300 coisas diferentes que podem influenciar o meu mundo interno. Mas a forma com que eu encaro essas 300 coisas vão depender do que já tem no meu mundo interno, na forma que eu encaro essas coisas. E o melhor jeito de fazer isso, de alterar essa forma que uma pessoa representa, é, querendo ou não, percebendo esses detalhes. E ao perceber esses detalhes na prática, eu imaginar fazendo o oposto. Esse é um exercício básico que eu vou passar para vocês aqui. Não vou aprofundar muito não. Como assim me exercitar imaginando o contrário, imaginando o meu comportamento ideal? Por quê? Tem todo um efeito de neuroplasticidade na nossa mente que quando eu imagino algo, a gente tem 4 formas de aprender as coisas, né? Barcelona, Zani, a primeira é eu passar por uma experiência. A segunda é eu ver alguém passando pela experiência. A terceira é eu saber que alguém passou por uma experiência. E o quarto é eu imaginar-me passando por uma experiência. Aí, o que eu preciso fazer? Nesse evento específico, como o mundo lá fora não muda, então as experiências com que eu capto do mundo lá fora, como diz Juliano, não mudam, eu preciso mudar o meu processo interno. E aqui que entra o quarto ponto, que é o processo imaginativo. Quando eu utilizo o meu processo imaginativo para criar uma imaginação positiva, eu estou criando novos caminhos neurais. Como assim? Se toda vez eu imagino que eu vou falar em público, tem um monstro ali na minha frente, lobos famintos na minha frente que vão me devorar, eu vou travar. Mas, e se eu começo a imaginar que quem está ali à minha frente são meus amigos de infância, que são pessoas que me amam, que me apoiam, que estão do meu lado? Provavelmente, o meu processo emocional vai diminuir. Ou, se eu já quero falar em público, eu já sei que as pessoas que estão ali são apenas pessoas, mas eu sofro por estar com essa imagem interna gigante, totalmente desestruturada. Eu começo processos imaginativos de ir lá e conseguir falar em público, mesmo que apenas ainda na minha imaginação. Todo processo que o dia se transforma em realidade, primeiro foi imaginado. Eu preciso imaginar as coisas primeiro, para depois criar isso na minha realidade. Então, utilizar da imaginação a nosso favor para criar esse quarto ponto das nossas experiências, que é o processo imaginativo. Utilizar da nossa dificuldade de diferenciar a realidade e imaginação a nosso favor. Utilizar do processo de imaginação para criar caminhos neurais, para reforçar caminhos neurais, para através desse reforço fique mais fácil para eu executar a ação que eu desejo. Porque no dia a dia a gente fica criando caminhos neurais negativos. A pessoa que ela vai lá falar em público, antes dela falar em público, ela pensa 30 vezes que aquilo é horrível. Se ela imaginou 30 vezes que aquilo é horrível, na hora que ela vai falar, ela fica pior porque eu reforcei o caminho neural de que aquilo é horrível. Eu reforcei um molde mental de que aquilo é horrível. Por que não utilizar esse mesmo
pensamento, essa mesma estrutura de um pensamento para um caminho que pode me ser mais benéfico. Bom dia, Vitor Agrise, diretamente de Portugal. Quando a gente muda a forma com que representamos o mundo, a gente muda também as nossas emoções. Por exemplo, se alguém está dizendo que não aguenta mais o trabalho, e eu mostro para essa pessoa um outro ponto de vista, onde ela não só aguenta o trabalho, mas ela acaba se destacando nesse trabalho justamente pela pressão que recebe, ela pode mudar a forma com que ela se sente quanto a isso. Ressignificação, ela pode ser de conteúdo ou de contexto. A Ana Peniente vai falar sobre isso. Como que eu vou ressignificar conteúdo? Como que eu ressignifico contexto? Existem conteúdos e que eles podem ser ressignificados. Por exemplo, essa ideia aqui, essa aqui é um exemplo de contexto. A ideia de conteúdo eu mudo a forma realmente com que eu lido com aquele conteúdo. Ao invés de eu falar de forma grave, eu falo de forma amena. Ao invés de eu fazer algo rápido, eu faço de forma lenta. Eu mudo o processo de fazer aquilo, o processo de interpretar aquilo. E a ressignificação de contexto é essa ideia de mudar o lado do que eu estou vendo, do lado A para o lado B, de um lado do disco para o outro lado do disco. É perceber, bom dia Kane, é perceber outros detalhes desse processo e que podem ser benéficos e positivos que talvez eu não estava vendo antes. Então a gente pode, nesse momento aqui, quando a gente vai ressignificar por contexto, cair na falácia do positivismo totalitário, onde tudo é bom, onde tudo é positivo, onde tudo é ótimo, onde o mundo é perfeito. E não, o mundo não é perfeito, não, nem tudo é ótimo. Mas, porém, entretanto, todavia, mesmo sabendo que há exceções ao processo de ressignificar coisas, quanto mais coisas forem possíveis que a gente ressignifique, melhor vai ser a forma com que a gente convive com a gente mesmo, com as outras pessoas à nossa volta. Melhor vai ser a forma que eu vou ter esses meus moldes mentais aqui e eu vou ter as minhas interpretações do mundo lá fora. Vai ser a melhor forma com que eu vou viver e conviver comigo mesmo aqui dentro da minha cachola. Seguinte, resumão de hoje sobre ressignificação. O nosso processo de significado para as coisas depende do nosso molde interno. E eu preciso pensar, estruturar o meu molde interno para aí sim eu mudar a forma com que eu interpreto o mundo. Eu não posso tratar uma fobia de cachorro matando todos os cachorros do mundo. Não! Eu preciso pensar em uma fobia de cachorro, nesse exemplo, na forma com que eu enxergo esse cachorro. O falar em público, o problema não é o público, o problema é a forma com que eu encaro esse público. Então eu preciso mudar esses meus moldes internos. E a gente pode mudar esses moldes internos. De uma maneira é ressignificação de contexto, de conteúdo, imaginar a parte positiva que pode ter nesse processo. Ressignificação, bom dia Mauri. Eu posso mudar os meus processos internos através do reforço do caminho neural. O reforço do caminho neural é a utilização da imaginação ao meu lado. Então, como vocês sabem que na nossa semana da PNL, no primeiro dia a gente fez todo o contexto geral, o que é PNL, de onde ela vem, né? Contei histórias lá da minha formação lá com o Dr. Richard Bandler, de quando eu fui me tornar trainer em PNL lá com o Dr. Richard Bandler. No segundo dia a gente fala sobre o uso da PNL na comunicação. Terceiro dia, uso da PNL para ressignificação. O que é a ressignificação? É a utilização da PNL na ressignificação desses processos. Amanhã, no nosso último dia, a gente vai falar sobre modelagem, sobre mudanças de comportamento. Como mudar comportamentos utilizando a programação neurolinguística. Se você, por acaso, perdeu as outras lives dessa semana, fique tranquilo. Você pode agora entrar no link aqui no meu grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram você tem todas essas lives. A de hoje, inclusive, vai ficar gravada apenas para quem estiver no grupo do Telegram, beleza? E não só essas lives, como todas as outras lives.
Thales, você está fazendo um lançamento, Thales? É por isso que você está fazendo live de PNL? Não, não é um lançamento. Porque o meu produto de PNL já está rodando venda já. Se você quiser comprar agora, você já pode comprar. Se você entrar no link da minha bio, tem lá o meu curso de PNL, aplicando PNL. No link da bio você acessa e compra. Não estou fazendo um lançamento para você. Não, não é um lançamento para você. Não. Se você quiser comprar agora, você compra agora. Se você quiser comprar amanhã, você compra amanhã. Se você não quiser comprar, você não compra também. E segue a sua vida feliz e tudo bem. Enfim, amanhã, 7h30 da manhã, encontro vocês aqui. Renata, essa live de hoje vai estar disponível no grupo do Telegram lá para as 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, 2, 3, 4, 5, ou 6, ou 7, ou 8, 9, 8, 10 horas da noite. Hoje ainda ela vai estar disponível no grupo do Telegram. As outras lives da nossa semana da PNL e todos os outros conteúdos que eu faço live aqui todos os dias, 7h30 da manhã, elas estão aonde? Lá no grupo do Telegram também. É só acessar lá que a gente vai conseguir pegar esse conteúdo e rever todas as lives. Super beijo para você que fica aqui. Muito obrigado pela companhia hoje. Tamo junto, beleza? Amanhã, 7h30 da manhã, a gente volta para falar mais sobre a PNL na mudanças de comportamentos. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Te vejo amanhã aqui. Valeu. Você que assistiu aqui, ó, valeu por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Curtiu? Gostou? Comenta aqui embaixo, dá like ou dá dislike, manda para um brother, vem assistir com a gente ao vivo no Instagram. Tamo junto, valeu!